Aqui está a proposta do grupo, a gente compreender um pouco mais o livro, a gente trazer esse entendimento para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. A proposta do Emanar, junto com a espiritualidade, é o aprimoramento íntimo, empoderamento pessoal e autonomia espiritual. A gente está trazendo o Edson também aqui, eu e o Edson vamos acompanhar esse estudo. A primeira aula se propõe um prefácio, algumas palavras, e o Emanar de Amor, e o capítulo 1. Depois o Edson vai fazer algumas considerações e a gente vai para a parte das dúvidas, das colocações, dos sentimentos. Vocês podem também anotar no chat, colocar lá, que a gente vai assim respondendo. Lembrando que as perguntas devem ser com relação ao capítulo. Sempre naquela mesma proposta das slides, vocês lembram, né, gente? Procurar fazer de uma forma universalizada, tirar a dúvida que lhe pertence unicamente e trazer ela para o âmbito geral. Outra lembrança, nós aqui não nos propomos a falar da técnica Reiki, e sim da energia Reiki. A gente está dando o nome Reiki, mas a gente poderia dizer energia afeto, energia ternura, energia transformação, energia unificação. Então, a gente está falando da composição energética que Deus permite no seu emanar fluido para nós, para assim nós evoluirmos. Certo? Então, vamos seguir. O prefácio. O prefácio, ele traz a mensagem principal, unificação altruística, incondicional, divina ou amor. Nosso mestre Afra. Ele também ressalta a união, o altruísmo incondicional na presença de Deus, que é a vida manifestada. Eu gostei muito dessa imagem, porque quando eu penso em Afra, eu penso nele assim, nele fluido, nele caminhando, nele conversando, nele ativo nas nossas vidas, fazendo parte aí da nossa transformação diária. Dentro dessa parte do livro, ele faz essa pergunta, né? Qual o real sentido da palavra amor ao sentir? Então, quando a gente pensa assim, né, a gente lendo o capítulo, a gente pode perceber que vem o significado de aperfeiçoamento. Amor é transmutar, é reformular, é purificar, é expandir, é fortalecer, dentre outras inúmeras significações. E a unificação altruística, incondicional, divina, o amor, é a representação desse emanar de Deus. Mais para frente, a gente vai ver as outras consciências falando justamente que é o suspiro de Deus. Né? No momento que Deus suspirou, ele mandou o amor. Olha que coisa linda. Deus suspira e a vida se revela. Né? O objetivo, justamente, dessa vibração é permitir que o ser humano eleve a sua vibração, evoluindo com equilíbrio, evoluindo com harmonia. Para quê, gente? Para amar. Porque ninguém evolui sozinho. Nós estamos aqui nessa dimensão para evoluir em conjunto. E assim a gente um dia galgar mundos felizes, em que não há dualidade. Então, emanar vida e liberdade para ser quem somos em essência una. Através de quê, meu povo? Da exteriorização do afeto, da empatia, concebido. Então, tem que ser algo que foi interiorizado por nós. Precisa ser verdade dentro de nós para que essa exteriorização seja, assim, emanante na vibração do amor. Existente e codificado na sensibilidade, na atitude do sentir e expressar, através da arte do aprimoramento progressivo e sublime. Abrindo aqui um pequeno comentário,
Uma das nossas amigas que está lendo o livro, ela fez uma consideração. Ela falou que o livro trazia palavras muito rebuscadas. Então, uma dica é que a gente possa ler o livro de posse de um dicionário. Porque à medida que você conhece outras palavras que têm a mesma significância, você vai absorvendo esse conhecimento de forma mais expressiva, mais natural, vai fazendo mais parte da sua realidade. O que eu tento sempre fazer com o Edson, e aí tem a ver com esse arcabouço que ele traz, é traduzir um pouco para o popular, muitas vezes, palavras que ele já tem como jargão dentro do vocabulário dele, e assim é natural que as consciências usem, né, esse diálogo, essa forma de expressão, tá? Continuando ainda aqui no prefácio. Se eu estiver correndo, gente, vocês mandam uma mensagem, mandam uma mãozinha aí, avisa que eu dou uma segurada, tá? Bom, atenção para a sensibilidade empática. Uma das coisas que eu mais senti no prefácio foi que Afra ressaltou a sensibilidade empática. Ela é fundamental para isso. Então, eu trouxe um conhecimento externo, extra, para que a gente possa compreender um pouco mais a sensibilidade empática, que tem a ver com a capacidade cognitiva, a aptidão que cada um tem individualmente de interpretar os estímulos do ambiente em volta, assim como de si mesmo. Para quê, gente? Para tomar as decisões acerca do nosso próprio comportamento. Tanto da forma como a gente se expressa, quanto da forma como a gente lidar ao nosso derredor. O desenvolvimento dessa inteligência cognitiva se faz com constante e crescente processo de aprendizado. A nossa vida é um eterno aprendizado. Então, é importante que a gente aprenda a se conhecer nesse mergulho interior. E essa é a proposta de Afra, né? Porque o amor traz essa oportunidade do ser humano encontrar o seu divino através do amar-se, se ouvindo no silêncio que a paz doa. Até isso me lembrou um comentário da Jaira. Ai, Jaira, tô te entregando, então. De uma outra pessoa a respeito do eu interior, quando a gente estava conversando com a consciência Maria no nosso último encontro. Então, como podemos alcançar tal feito? Através do reiki ou energia da vida, ou uma das formas do seu emanar sobre milhões de consciências. É fato. O reiki está aqui. A energia amor está aqui. Está paradinha. Então, o que a gente faz? No momento que você pensa, sente e se expressa, e dentro desse emanar você considera aspectos do bem, do amor, do afeto, da unificação, você movimenta esse turbilhão de energia, seja para se autorregenerar, seja para ajudar o próximo. Porque esta consciência de cura está em todos nós. Prefácio ainda, e aí, quando ele considerou o motivo pelo qual nós estamos aqui, trouxe para nós a necessidade da gente ressaltar isso, da gente se lembrar porque que a gente está aqui, né? Então, como é que surgiu a nossa queda? Justamente através da queda do nosso padrão vibracional. Através de influência dos propulsos negativos do sentimento do medo, da culpa, das nossas carências, das nossas ausências, das ansiedades e as indiferenças. E ele fala, né? Formuladas pelos exageros do egocentrismo, eu pensando em mim apenas, e as prioris conveniências. Então, ser conveniente e ser egocêntrico é tão ruim, mas a gente se esquece no momento da execução. E quando a gente se vê nesse encontro da vida, nesse formular da vida, a coisa já foi, né? Então, é importante que a gente acione o melhor de nós,
para que a gente movimente esse amor, para que a gente dinamize essa energia, ativando ela no nosso dia a dia, porque todos nós somos interligados. Muitas vezes a gente não se importa com determinadas coisas e outras vezes a gente se importa demais. E toda essa ação vai acarretar um manancial de energias dentro do nosso sentir e dentro do nosso fluir. Porque à medida que você se descobre nessa, vamos dizer assim, nesse treino da vida, você vai também oportunizando o inspirar empático, que aprimora você dentro da educação positivista. Se a gente para pensar, não é difícil. O que o Emanar ressalta já faz parte do nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe. Aí a gente vai agora para a próxima parte do livro, que são algumas palavras, que é um texto produzido pelas consciências Inc, Lisa e Cryptos. O resumo desse texto fala do amor que ajuiza e o amar que simplifica pela humildade, a conscientização que liberta e a sensibilidade desperta que concebe, distingue, acolhe tal primazia de encanto e pura magia da vida. Quando a gente pensa assim, eu refleti muito sobre essa questão, pura magia da vida, até para a gente não entrar em viagens, como diz Benedito, na maionese. Mas o que seria esse encanto? O que seria essa pura magia? E aí eu conclamo Edson Rosa para trazer essa inspiração para nós. Pode falar um pouquinho sobre isso, Edson? Posso sim, posso falar. Porque falar de magia é falar de compaixão, é falar de gratidão, é falar de generosidade, é falar de altruísmo, né? É falar de ternura, é falar de dociez, é falar de reta educação, é falar de caráter, é falar de ética, não propriamente de moral, é falar de condutas, de princípios humanos, porque a magia que o Afra está falando aí, e os amigos também falam, no caso Zing, Lisa e Anouk Cryptos, é a magia de ser. A maior magia do ser humano é ele ser livre para existir por dentro, porque só assim ele pode ser liberto de todas as bruxarias, né? De todas as mandingarias, de todas as crendices, desse sofisticado modo formatado do copia, da Maria vai com as outras, da conveniência, aonde causa naquelas pessoas que não vivem essa magia, tem muitas outras palavras que a gente poderia associar, né, que não simbolizam, mas endossam essa magia interior, que é resiliente, que é existente, que é prudente, né, que é sabedoria pura e inata, a magia de inspirar-se por si só, né, a magia da sensibilidade em si mesmo. Mediunidade é magia? Não, mediunidade não é magia. Tudo que envolva a tua unidade se coligando com o todo que há, na integridade do mesmo tudo, que nem você percebe pela forma, modo e maneira, mas você concebe pela singeleza, pela pureza, pela delicadeza, pela sutileza, se transforma a magia. Porque a tua percepção, ela aguça-se de uma forma tão profunda que você não precisa pertencer para se ter peremérito. Você não precisa ter para se sentir merecedor. Você não precisa possuir já para se considerar vencedor daquilo que ainda nem está a seu lado, porque já tem uma realidade dentro de você. Essa magia é o que nós chamamos de fé raciocinada, reforma íntima, amor constante ou
amor sem impor condições, a si. A maior magia que o homem pode ter, resumidamente, esse título, seria se amar sem impor condições. A si, não ao outro. Porque a gente tem uma conturbação, uma adulteração de olhar, de uma forma míope para fora e de uma forma cega, obtusa, obscura, opaca por dentro. Eu amo o outro e me desamo. Eu suporto o outro, mas eu nutro solidão existencial. Eu adoro, eu sigo, eu aprendo, mas eu sou um desconhecido para o meu silêncio. Essa é a maior magia negra humana, no sentido não de cor, nem de tez, mas no sentido de grosseria, no sentido de brutalidade. Então, todo o emanar, mas principalmente o tanto prefácio, como essas algumas palavras do Sr. Crípteros, de Lisa e de Zing, retratam muito isso. Né? O ser humano esqueceu dessa magia, que o poder dela e a força dela vem na resiliência de ser incorruptível por si e em si. Este é o ser que pode viver num planeta. Já o resto talvez crie os seus mundos, limitado à conveniência, à imprudência, o desamor ou ao fascínio e à ilusão. Obrigado, Márcia. Então, dentro desses aspectos, quando eles trazem algumas palavras, eles não deixam de estar contando uma história, né? E essa história, ela revela que o germinado inspirado empático ressoa naturalmente, começando com a aceitação do nosso passado, a construção do nosso presente, porque o nosso presente ele é ativo, ele é vida atuante, ele é necessário para que te dê a base fortalecedora para seguir. E, além disso, a descoberta da esperança para o seu futuro, porque ele é infinito, o futuro nunca para. Se no momento que a gente considera que nós somos infinitos, o futuro sempre vai estar se revelando para nós. Então, o Reiki, em sentido esclarecedor e disciplinar, ao instigar a sensibilidade humana, é uma das mais completas e eficazes ferramentas a ser manipulada por quem, gente? Por todos e qualquer um que deseja mergulhar em sua própria intimidade, ao almejo da sabedoria de se conhecer, de ter esse conhecimento, saber o que você gosta, o que você não gosta, como você é, quais qualidades você tem, quais imperfeições você ainda tem, você quer melhorar, o que como o outro te observa. Muitas vezes a gente pode parar e, puxa, como o outro me observa? Será que eu tenho esta consciência de que estou emanando determinado aspecto de quem eu estou no momento? De pessoa para pessoa, sentindo a alegria e a paz por dentro, muitas vezes, ou a dor e a tristeza, porque isso são etapas na nossa vida. São troféus que a gente vai colher, guardar na nossa caixinha, aqueles que trouxeram uma experiência mais densa, e ressaltar no nosso altar da felicidade divina aqueles que nos trouxeram conquistas. Porque essa busca consciente de elevar os padrões da gente aprimora a existência e renova a vida. Então a gente deve considerar tudo que nós temos, todo o potencial que nós trazemos. É duro esse mergulho muitas vezes, mas ele é necessário para esse autoconhecimento. E sofrer é uma escolha. Lembrar de algo ruim faz parte. Agora, escolher se manter nesse pensamento é fatalmente uma escolha que vai trabalhar com o tempo que você dedica para ela. Então, o livro traz uma reunião dos seres de múltiplas dimensões
com maior maturidade moral, gente. Eles não são melhores ou piores do que a gente. Eles só têm maior autoridade moral. Eles são ética. Eles são a emanação desse amor. Eles não têm mais essa dubialidade em seu ser. Ele olha para todos e julga amar. Se eu posso usar assim essa palavra, julgar, né? Ele considera amar. Porque a ética do amar genuíno nos unge com a sutileza do simplificar, abençoado pelo poder da humildade. Então, a humildade é uma chave para qualquer, e aí eu vou abrir aspas para incluir os reikianos, para qualquer reikiano, é a chave para emanação. E independente de você ser reikiano ou não, você é ser humano. E o ser humano tem esta habilidade de regenerar-se. E dentro dessa habilidade de regeneração, nós podemos galgar a experiência. E como essa experiência na nossa vida foi a ação atuante, ela se torna eficaz e modelo para seguir de outras pessoas que ainda passam dores e enfermidades, enfim. Então, a ideia original que transcorreu dentro dos esclarecimentos exemplificados no livro traz a observação da nossa vida, gente. Da nossa vida, esses seres observaram como é que a gente se nutre na nossa intimidade. Como a gente exterioriza essa naturalidade da nossa ética vivencial, do que a gente vive, o que a gente considera como valor, o que a gente considera como dificuldade, como facilidade na nossa vida, o que a gente considera como certo e errado. Então, eles observaram isso na nossa vida e retomou esses conhecimentos, credenciando assim a possibilidade da gente se voltar à nossa essência através da nossa própria força, acendendo a nossa força de regeneração, tá? É necessário essa harmonia, esse equilíbrio, para que a gente recupere o nosso padrão vibracional. A gente seja emanar de paz, emanar de amar, emanar de afeto, dentro desse despertar consciencial. Estou indo muito rápido, dá um feedback para mim. Dá para continuar? Vocês colocam aí no chat para mim. Mas guardem aí as perguntas, que depois da apresentação aqui do nosso resumo, a gente vai abrir para as perguntas. Só atualizando quem chegou depois do início, nós vamos fazer essa apresentação, esse resumo, depois vamos passar a palavra para o Edson, para fazer essa pausa nessa conscientização, né, da chuva do brainstorm de ideias que o livro propôs, e a gente depois abre para a nossa discussão, perguntas, considerações, ok? O capítulo, né, a parte, o texto, Emanar de Amor, ele propõe o reiki para todos, porque o reiki é para todos, ele elucida, né, essa informação. Porque o reiki está aqui. E como eu falei lá no início, a gente em algum momento vai falar, ao invés de emanar de amor, a gente vai usar a palavra reiki, porque o reiki é emanar de amor. E por ser uma palavra mais conhecida no nosso dia a dia, é mais fácil, mas eu poderia aqui estar falando passe, fluido vital, energia jorrei. Então, eu poderia estar aqui dentro, Nefesh, enfim, dando várias significâncias ao emanar de amor, tá, gente? Através da utilização do emanar de amor, da unificação incondicional divina e sua aplicação, a gente tem a oportunidade de aperfeiçoar os nossos sentimentos, sublimar os nossos impulsos, dilatar as nossas capacidades dentro das nossas consciências, do que a gente traz de consciência, porque vamos parar para refletir. A gente convive com a diversidade.
E dentro dessa diversidade, existe um manancial de padrões de consciências dentro da raça humana. E nós convivemos desde aquelas mais amorosas àquelas mais distantes do amor. Então, a proposta das consciências é ressaltar isso. Aqueles que estão mais despertos podem elevar a vibração ao seu derredor através da atitude vivencial de emanar a sua vida com ética, com humildade, com respeito, com valores próximos ao amor. Então, todos nós temos as mesmas oportunidades. Aquela historinha do vitimismo, da gente dizer assim, não, porque fulano incorpora. Porque fulano é melhor, porque fulano se destaca, ou tem mais seguidores, né? Ou tem mais... Não vai nessa. Tudo na vida existe um peso e uma medida. Existe uma balança do equilíbrio. Então, aquilo que a gente tem como diferente, em algum momento, para aquele ser, é a oportunidade dele. É assim que ele vai aprender a evoluir, se expressar, e cada um de nós temos a nossa oportunidade. Bom, para emanar amor ou força regenerativa, e aí eu abri um parêntese para colocar essa significância, né? Força regenerativa. O que nós precisamos? Primeiro aspecto, eu até falei isso no início, humildade. Dentro da humildade, a gente precisa praticar a simplicidade e a singeleza. O segundo aspecto é o amor, o afeto, o respeito incondicional. A gente precisa dessa incondicionalidade, porque quem emana um pensamento de amor, não para pensar, olha, daqui a pouco eu vou pegar um ônibus, daqui a pouco eu vou... Não, só vou fazer isso porque é minha família. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um emprego, ou aqui vou fazer uma média. Tem liga, né, gente? Não tem liga vibracional. Isso precisa ser verdadeiro dentro de você. A oferta de dar ao outro aquilo que você experimentou de melhor na sua vida. E experimenta na sua realidade. Você precisa da sua vontade ativa. Porque não deve ser feito porque tem que ser. Esse negócio de, porque temos que ser. Eu lembrei de um amigo espiritual chamado Tom. Não vou dizer para ele que ele tem uma boquinha um pouco pesada. Mas o ser humano, ele é bom, muitas vezes, pela conveniência. E a aceitação alheia. A gente não deve impor a oferta da ajuda, a gente não deve impor a energia positiva, porque também não existe liga vibracional para tal feito. Então, desse aspecto, nós podemos compreender que o emanar de amor flui no equilíbrio. O despertar do potencial de autocura através da sua mudança de padrão de vibração vem da experimentação da sua vida. Quando o ser humano se consente é uma palavra que Edson gosta muito de usar. Ele se consente, ele tem essa realidade interior. Ele está nessa realidade, ele é esta realidade. Ele traz à consciência todos os aspectos do sentir e do pensar. Ele só quer paz. Tem uma música que fala isso, né? Que a gente só quer paz. Porque ela anima, germina, integra o seu emanar numa completude do afeto que ressoa no ato de admirar a vida. A gente passa a admirar, poxa, fulano é chato pra caramba, mas pô, ele faz umas coisas bem legais, né? Quando ele fala assim, fulano é chato, ele tá emanando a doença dele, o desequilíbrio dele. Mas esse ser é só chatice? Em algum momento, ele tem a expressão do amor. E como nós estamos aprendendo nessa vida, a gente não deve julgar. Nós devemos ser gratos por experimentar a vida ao lado dessas presenças, ok? Então, a gratidão
é essa emanação atuante nas nossas vidas. Chegamos então ao capítulo 1. Dentro do tempo, 21 horas e 34 minutos. Tá fluindo. Não tô correndo não, né, Edson? Tá indo. Então vamos seguir. Primeira consciência que traz aí as considerações a respeito dessa energia é Pena Branca. Pena Branca responde a essa pergunta: qual a origem da energia amorosa Reiki e qual a sua real definição? A energia ou luz em simbologia emanante, como suspiro e inspiração de Deus. Lembra? Brinquei no início. Quando Deus suspirou, criou amor. Quando Deus inspirou, a vida fluiu. Então, que lindo é esse fluido universal que está aqui, paradinho, compondo tudo. E no momento que nós, que fazemos parte, que somos compostos desse fluido, movimenta tudo que nos integra, a gente movimenta também esse potencial divino. Uma comparação simbólica ele traz, né? Que o fluido universal é o pensamento divino. Imanta e permeia tudo, tudo. Através das ondulações vibratórias que percorrem o espaço-tempo e se esvai além das múltiplas dimensões. Então, imagina uma teia de aranha, a gente é composto por geometria, né? O universo é desenhado. Deus é um artista. Então, ele desenhou a vida em múltiplas dimensões que se integram uma nas outras, uma dentro das outras, umas paralelas às outras, e assim é infinito. Então, o fluido universal é comum a todas essas realidades. É composto por várias densidades, carregados por partículas virtuais. Nessa parte até eu coloquei um adendo, que é a protoforma que compõe a matéria escura, porque vocês viram algumas informações que não são novidades, já existe aí uma discussão científica a respeito de tais vibrações, tais energias, a massa escura, as partículas virtuais, e a ciência já está conseguindo comprovar alguma delas, imbuídas pelos princípios energéticos que formam a organização da matéria mais densa até o seu grau mais elevado. Dentro do que, gente? Da fluidez da quinta essência, que é... O que a quinta essência é? Energia sutilizada. Aqui, eu trouxe a ajuda de uma amiga, trouxe um cartazinho, que começa assim: o ser esvazia-se da inutilidade e se preenche de si em alta frequência pela virtude da completude ou satisfação interior. Guardem isso, satisfação interior. Ela é fundamental para as nossas vidas se tornar mais simples. Para a gente ter o aspecto da humildade emanante, a gente precisa carregar essa realidade. A gente precisa ser essa realidade. E aí, nesse capítulo, tem a pergunta: qual a origem da energia amorosa Reiki e a sua real definição? Lembra das subpartículas virtuais? Elas promovem o criar do som, da forma, da luz, pelo choque. Elas vão se batendo, se compondo, e nisso vai transformando a energia em matérias. Seja ela, gente, de diversas densidades e composições. Mas, vamos dizer assim, o básico, o fundamental é o mesmo para esta vibração, dando origem a uma das tríades de energia da criação e o seu potencial de força ou fractal vida. Mantra, que é o som. Tantra, que é a luz.
e o intra, que são as ondulações ou formas. E o imantar dessa ação na vida repercute na reação do pensar, do sentir e na emoção dos seres imbuídos dessas forças cognitivas. Lembra que a gente falou da cognição, que tem a ver com a sensibilidade na nossa psique, dentro desse senso embrionário, pequenininho, de se conceber e se perceber. Quer fazer algum comentário, Edson? Não, pode continuar falando, é isso aí mesmo. Só deixando bem claro que é um resumo bem interessante que Márcia está fazendo em si, e nada como ter o livro em mãos para ler, porque no livro eles resumam, eles dão mais deguste, mais detalhes. Agora, o único comentário que eu posso fazer é esse, muito, muito, muito interessante. Eu sou suspeito em falar, porque eu recebi todo esse material com 16 anos, eu estou com 46, então tá aí, né? O tempo prova, né, as coisas. Fica à vontade, Márcia. Eu quero abrir um pouquinho para a gente respirar, tomar uma água também aqui e aproveitar para perguntar para o pessoal se está tudo bem, está tudo bem por aí, está dando para fluir aí as informações dentro do que vocês já leram. Eu estou com o chat aberto aqui, vocês vão escrevendo, tá bom? À medida que vocês forem sentindo, aí vão me dando esse retorno, esse feedback. Vamos voltar para o nosso estudo. Todo mundo pôde aí ler, e eu fiquei com a consideração feita por essa amiga que trouxe a palavra rebuscada. E essa é uma das minhas maiores preocupações com emanar. É claro, não tirar a identidade daquilo que foi canalizado, do que foi trazido, da mesma forma que sirva de acesso. O emanar precisa ser acessível. Mas é um livro que requer estudo mesmo. Precisa que você dedique um tempinho para ele. Pare, leia com calma. Sinta as palavras do emanar, porque esse esclarecimento vai trazer para você intimamente a oferta de mudança. Porque Canon fala muito isso, né? Ele traz a proposta da reforma íntima. Ele começa a emanar dentro dessa proposta, né? Quando ele abre a sua fala. Ele propõe reforma íntima, que é a mesma coisa que interiorização. Então, ele diz assim: nas nossas íntimas reflexões, viver esses momentos com respeito, o momento coletivo com paciência e o tempo da vida com sabedoria, causando da simples ocasião do dia a dia, fato de ser feliz, ao estímulo do progresso interior que ele, ser humano, se permite alimentar. Então, quando ele propõe o respeito, ele traz o arrependimento. Você precisa dessa postura firme de seguir, compreendendo a sua vida, para que você, assim, tenha essa assertiva, empática. Porque quando você tem essa lucidez interior de como você se sente, você se concebe dentro desse aspecto da vida, você tem a oportunidade de compreender o outro. O primeiro aspecto que Canon propõe é a lucidez, essa descoberta. Segundo aspecto, a autoanálise. Você precisa fazer essa pergunta para você. Tá tudo bem comigo? Eu estou sendo... tá tudo bem no meu progresso? Eu estou sendo uma pessoa ética? Eu estou praticando o bem? Esse bem está pautado em que valores? Você vai fazer essa autoanálise. Depois, refletir é uma consequência, né? Você está lúcido na sua postura, na sua atitude, no seu sentir, no seu pensar, no seu fluir, no seu emanar.
vai fazer essa pergunta, essa autoanálise, como foi o seu dia, o que você vivenciou, o que você aprendeu, o que tirou a sua paz naquele dia, e assim você vai fazendo a sua interiorização. E dentro dessa reflexão, você vai fazer escolhas. E essas escolhas, para ver a real mudança, a real reforma, necessita disciplina. Eu sei que não é fácil, gente. Mas a gente precisa começar. Porque quando você começa, você já está fazendo o processo. Ah, eu vou fazer reforma aí. Eu fiz reforma aí. Uma vez eu vi de uma conhecida que ela fez reforma íntima de um aspecto da natureza dela. E ela já tinha compreendido tudo e ela não tinha mais aquele aspecto de não qualidade. Será que funciona assim? Sozinho de pim-pim-pim? A pessoa que é arrogante deixa de ser arrogante porque simplesmente ela fez uma reforma íntima de 6 meses viajando dentro da arrogância dela e simplesmente ela não tem mais nessa vida arrogância. Ela vai trazer esse aspecto. Porém, o emanar de amor dentro da consciência dela vai fazer com que ela desapegue cada vez mais e transmute a ação, o destinado da expressão dela naquele aspecto negativado para algo positivo na vida dela. A humildade, ela vai transformando aquele aspecto não bom em um aspecto virtuoso. Porque ela vai desbloqueando, ela vai se auto-merecendo, ela vai eliminando os boicotes, vai assim se recuperando das doenças e assim se amando cada vez mais. Então, é ao contrário da lucidez, da autoanálise, da reflexão, da disciplina, é quando a gente escolhe manter os nossos bloqueios, o nosso autodesdém, os nossos boicotes, as nossas teimosias, as nossas ausências, as nossas doenças, a nossa falta de amor. Depois, Canon, ele ainda fala um pouco mais dessas íntimas reflexões. Ele fala das nossas escolhas, das nossas tendências psíquicas. A gente traz esses aspectos. E a gente precisa ressaltar isso na nossa vida, reformulando-os. Reformule os seus pensamentos, reformule os sentimentos, os desejos. Saiba quais são os seus desejos. Considere as suas atitudes conscientes, não haja no impulso da vazão instintiva. Deixe a vazão instintiva para te ajudar se você está correndo risco de vida. O instinto, ele foi criado para isso, né? Ele foi dado a Deus para nós para isso. Para manter a nossa vida. Até para que as emoções possam ser mais equilibradas, harmônicas, permitindo um maior momento de bem-estar e constante alegria íntima. Nossos semelhantes também vivem a vida como nós, gente, pelo amor de Deus. A gente, enfim, convive com muitas diferenças. E essas diferenças precisam experimentar a vida, cada uma do jeito delas. Cada uma, assim como eu, como Edson, como vocês, eles fazem as suas escolhas. E esse sentir e esse exteriorizar é muito particular de cada um. Se você tiver em mente tudo o que é necessário você vivenciar, você vai compreender que são estágios. E isso vai passar. Não adianta você se resguardar na melancolia, na dor, porque isso só vai potencializar a sua capacidade regenerativa para sofrer. Então, respeitar não é simplesmente se anular. Ah, não, eu não vou entrar em determinada confusão, não vou discutir, eu não vou dizer o que eu penso, porque, enfim,
é melhor. Seja assim, é melhor, mas para manter a paz da sua consciência. Porque não adianta não dizer a palavra que você queria dizer e continuar martelando ela na sua mente, levando ela para sua casa, levando ela para sua cama, levando ela para sua rotina. No momento que você decidir se desapegar, que você escolher não vivenciar aquilo, delete naquele momento, aquele instante da sua vida. É um exercício. Se a gente praticar todo dia, a gente aprende, gente. É fato. A gente, de vez em quando, quer fazer uma fofoca, né? A gente, não, aquilo, falando. A gente faz parte do dia a dia do ser humano. Mas, dentro do que você ressalta, quando você fala, esse emanar é criação de vida. E a depender do que você fale, você pode estar julgando, incorrendo em erros que vão comprometer a sua ética, a sua bondade e a sua lealdade com a sua paz interior. Então, o ato de respeitar com amar já é a prova de um amor verdadeiro. Você já está amando. Uma vez ele disse pra gente assim: quando você respeita alguém, você já está amando. Você não tem a obrigação de amar Deus e todo mundo simplesmente porque tem que amar. Respeite. O respeito é o amor um pouquinho mais lento, mas é amor. Então, vamos dar continuidade a esse amor, a esse aspecto ressaltante da vida. A gente está batendo direitinho o tempo, ó. Tô feliz.